Fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A linha de passe começando nesse sábado pra lá de especial. Teve Supercopa e o torcedor do Palmeiras tá feliz da vida. 4-3, hein? É aquela decisão com muitos gols, com os craques brilhando, Rafael Veiga brilhando de um lado, Gabigol brilhando do outro, com intensidade, apesar do começo da temporada, início de temporada que também trouxe ali alguns problemas para as duas equipes, né? Mas claro, tem a rivalidade em campo, tensão, treta, teve de tudo um pouco nessa decisão e a gente vai falar muito sobre ela a partir de agora aqui nesse Linha de Passe, com a sua participação e, claro, as participações aqui do Paulo Calçade, do Pedro Ivo Almeida, do Vitor Birner e do Renato Rodrigues, estreando no Linha de Passe. Seja bem-vindo, Renatinho. E estreando só com seja gente bom. Boa. Só aqui, todo mundo aqui me dá muita força, sempre me deu, então é um prazer estar aqui. Em dia grande. Vai agregar. Uma decisão, uma Supercopa. Tá bom, não tá? Tá bom, especial. Não tá ruim não. Dá pra reclamar não, vambora. Ele também gosta muito de você, querido. Seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe, viu? Que bom demais, bom demais. Vamos começar, Pedro Ivo Almeida. Vamos direto e reto, meu amigo. Vitória do Palmeiras 4-3. Num jogo que teve virada, empata, põe de novo à frente do placar, empata e vai de novo à frente do placar. Nossa, quantos minutos de acréscimo? 10 minutos de acréscimo ainda no segundo tempo. 10. Emoção não faltou, foi gostoso de assistir. Foi bom, não faltou emoção, tudo bem, ele abraça você. Abração especial pro Renatinho, Calçade, Vitor, fã de esporte com a gente. Não faltou emoção, não faltou bola, não faltou gol. Faltou, talvez, encaixa aqui, encaixa ali. Começo de temporada, né? Ajustado melhor, mas isso a gente vai debater durante o programa. A gente passou a semana inteira querendo entender o que poderia prevalecer, né? Se seria o talento individual do Flamengo, um projeto de muito tempo do Palmeiras. Venceu um projeto de muito tempo do Palmeiras, a gente comentava na redação, venceu para mim também um time mentalmente muito preparado. Zé Rafael, que não vinha mal, falha e falha feia, a gente pode debater depois se foi falta antes ou não, mas ele acaba falhando, toma a decisão errada, não recua a bola, carrega a bola demais, faz o pênalti e volta para o jogo muito rápido. O Palmeiras toma um gol de empate no início do segundo tempo, o Flamengo poderia vir naquela avalanche. O Palmeiras volta para o jogo muito rápido, um time mentalmente muito forte e um time que sabia o que queria desde o início. Trava o jogo do Flamengo, deixa o Flamengo desconfortável, o Flamengo não consegue jogar, encaixa, tira o Gerson do jogo, tira o Everton Ribeiro do jogo, dificulta para Pedro, para Gabriel, então prevalece esse plano coletivo de muito tempo do Palmeiras. E o Vitor começando que vai precisar entender algumas coisas com um jogo grande, que o primeiro jogo grande da temporada começou a sinalizar para ele, então acho que ficou a resposta para a pergunta da semana, né? O talento individual do Flamengo apareceu sim, talvez tenha demorado a aparecer no segundo tempo, mas ele apareceu. Mas um plano coletivo desde o início muito forte, um time mentalmente muito preparado, venceu hoje, foi o Palmeiras. E a gente vai falar bastante dos personagens aí desse jogo também, um deles, Gabriel Menino, arrebentou. Frente com o Gerson, um quarteto que joga mais, não sei quem marca pelos lados, porque hoje o sistema de marcação do Flamengo era uma peneira. Uma peneira. Você entra por qualquer lugar, você entra, se aproxima da área, chega com muita facilidade. Peneira do Pereira. Desajustado. E do outro lado, o Palmeiras que precisa muito de um substituto para o Danilo, o Gabriel Menino não é substituto, mas talvez, a temporada vai dizer se sim ou se não, hoje o menino tenha se reencontrado com aquilo que fez dele um jogador promissor e que talvez seja uma, não solução, mas alguma coisa muito útil para o Abel conseguir jogar na temporada. O primeiro gol que ele marca, o primeiro gol dele é um golaço. É um gol que dá moral, é um gol que pode fazer os jogadores reencontrar com o seu melhor futebol e a gente vai discutir tudo isso no Linha de Passe. Mas você levantou uma bola maravilhosa aqui para o primeiro comentário de Renato Rodrigues aqui à mesa do Linha de Passe. Gabriel Menino. O homem estava na redação, a gente fica ali vendo o jogo na redação, já trocando ideia, tem um pré-linha ali, né? Um pré-linha. Isso é bom. Né? Se gravar e for pro ar, é um perigo. Eu tava conferendo o campo de canto, não tava nessa turma. Isso, o Fernando Campos estava ali, mas ele estava do lado e tal. Ele estava falando, acho que o Gabriel Menino é melhor que o Danilo. Ele já vem falando isso faz tempo, né? Lá no Sport Center e tal. Com bola ou no jogo tu pleno? Não, eu vou explicar. Primeiro comentário sentado à mesa do Linha de Passe. Que momento, hein? E assim, e até fica até mais tranquilo. Obrigado pela recepção mais uma vez. Um abraço pro Fã de Esportes. Que são coisas que eu venho falando durante a semana no Sport Center. Primeiro, que esse jogo ele não é definitivo para nada. Isso. Acho que é um jogo que você tem muito mais a perder do que ganhar para os dois lados. Acho que no caso do Flamengo é entender que é o início de um processo. O Flamengo escolheu romper algo que já estava acontecendo. Que eu até concordo que a maneira como o Flamengo jogou a final da temporada também não... Achei que não teve sustentação do jogo do Flamengo. Agora, em cima do Gabriel Menino, o que eu venho falando muito é assim, entre ir buscar alguém com uma grana gigante, fora do Brasil, e que você não tem total certeza, eu acho que o Gabriel Menino tem total condição de substituir o Danilo. Ah, ele é melhor que o Danilo hoje? Não. Por quê? Eu vou explicar por quê.
O Gabriel Menino é um jogador que, para mim, ele tem mais teto que o Danilo. O Gabriel Menino, ele tem uma formação mais longa na categoria de base. Ele está no Palmeiras há mais tempo. O Danilo é um jogador que mentalmente é muito bom, que buscou muito seu espaço. O Danilo, há 3, 4 anos atrás, ele era ponta num time do interior da Bahia e foi dispensado. Então é uma outra realidade. O Gabriel Menino, não, ele é forjado dentro do Palmeiras, passou pelo Guarani, que é outra categoria de base também tradicional. É um jogador que você vê o perfil mais forte. Agora vai depender muito dele. Temporada passada ele tomou uma geladeira, por quê? E ele, na comemoração ele faz aqui, né? Ele faz na cabeça. Ele tomou uma geladeira porque ele viveu algo parecido com o que viveu, por exemplo, o Patrick de Paula. Patrick de Paula, exatamente. Deu aquela loucura de... Deslumbrou. Deslumbrou, mas é um jogador que a gente fez muitos jogos dele, sub-20, sub-17 aqui na ESPN, e é um jogador com um teto muito grande. Se ele tiver nessa pegada, se ele demonstrar o que ele mostrou no jogo hoje, independente dos gols, sabe? Proatividade de um lado para o outro e tal, ele é muito bom jogador. Entre ele e o Matheus Henrique, por exemplo, que está na Itália, eu fico com ele. Hoje ele foi melhor que o Zé Rafael, para dar um exemplo. É isso. É um jogo só, como o Renato disse, não significa mas que a temporada isso não quer dizer que eu estou falando que não precisa contratar. Precisa. Claro, a gente vai debater mais isso. Lógico. Inclusive para outras. Porque, você precisa de um ponta, de novo o Mike ali quebrando o galho. Sim. Então, mas eu acho que é um jogador que pode ser muito útil, que pode desenvolver até mais que o Danilo. Mas foi um recado importante que o menino passou hoje? Eu acho que sim, né? Porque o Palmeiras tem enfrentado dificuldade nesse setor. O Flamengo é um time que joga com muita facilidade por dentro. Vai buscar o jogo por dentro naturalmente, porque é uma herança do ano passado e queira ou não, como vocês disseram, ainda não dá para o técnico colocar as ideias dele em jogo de maneira plena. E se o Flamengo é bom, ainda é com a bola. Sem a bola, o Flamengo não é uma equipe muito competitiva. Sem a bola, o Flamengo é um time que deixa muito a desejar. E desde o ano passado foi assim. Tanto é que toda essa qualidade dos jogadores não tem se transformado em resultados que estão à altura da diferença de qualidade do elenco do Flamengo, do time que entra em campo, com o dos adversários. O Flamengo, tecnicamente, hoje, por exemplo, tem um time melhor que o do Palmeiras. O time do Flamengo entra em campo, jogador por jogador, é melhor que o do Palmeiras. Substituições. Mais ainda, né? Aí se aumenta a diferença. Só que o Flamengo, sem a bola, deixa muito a desejar. E o que tem de bom é esse jogo do Flamengo por dentro, onde o menino seria exigido. E eu acho que o menino foi bem na marcação. Né? O menino conseguiu tapar espaço. Para mim, ele tira o Gerson do jogo do primeiro tempo. Não sei se tira o Gerson do jogo. Não é com marcação, é com ocupação. De espaço. E ele confunde o Gerson muitas vezes. O Gerson tinha que estar muito ajustado com o Thiago para marcar. Ele confunde. Se a gente pega daqui a pouco o lance do gol, o gol que ele chuta, inclusive, ele entra num espaço que era para estar o Gerson. Ele vai confundir do Gerson. Não é simplesmente que ele anulou, grudou no pé do Gerson, não deixou o Gerson jogar. Ele anula o Gerson porque ele confunde a ocupação de espaço. Que o Palmeiras entra o Gerson fica desconfortável durante boa parte do primeiro tempo. E sobre o menino, você falou de recado. Eu acho que não é um recado para a torcida, para o Abel, é um recado para ele. O Abel sabe que ele joga bola. O Abel pede para ele não ser negociado no início do ano. Sim. O Abel aposta mais uma vez. O Abel conversa com ele. O Abel porque não desiste de jogador. Então é um recado para ele. É um recado para ele. Todo mundo internamente sabe o que ele pode fazer. Agora, esse jogo precisa ser simbólico para ele também. Sim. Claro que não é só o gol, mas você sair um 4-3 contra o Flamengo, Supercopa, onde todo mundo fala, talvez o Flamengo tenha um leve favoritismo, você ajuda a construir um 4-3, isso é simbólico, isso marca. Então o recado, eu acho que é para ele. E na situação do Gerson que eu acho, o Palmeiras ocupa o espaço no primeiro tempo, e até com o Endrick, quando começa a subir uma marcação, vai todo mundo falar, mas será que o Endrick foi bem? Eu achei o Endrick muito bem, é porque a gente sempre quer a genialidade e o gol. Mas o que ele pressiona no primeiro tempo, o que ele incomoda, o que ele começa a deixar o Flamengo desconfortável já na primeira linha, e como ele salva um cruzamento morto no segundo tempo para buscar um pênalti ali, é uma atuação boa. Só que a gente sempre vai falar, mas não teve o gol, porque é o Endrick, porque se espera isso dele. Isso é paciência. Eu só peço que os torcedores das duas equipes olhem, principalmente o torcedor do Flamengo, quando a gente fala do time, como o Flamengo tem que construir contra o Palmeiras, trocar passes, achar espaços, achar aulas de qualidade para entrar na área e finalizar, ou para conseguir finalizar, e como o Flamengo não é capaz de proporcionar essa mesma dificuldade para o adversário. Como, por exemplo, o próprio golaço do menino, é todo mérito do menino, mas tem muito espaço. Olha essa finalização do Pedro. É um lance dificílimo de finalizar. E olha como o Palmeiras tem espaço para tocar, como entra na bola fácil, como a bola se aproxima da área com facilidade. E o Vitor precisa corrigir isso. Esse momento é muito desorganizado. Sim. Desde lá de trás da saída de bola, a gente comentava na hora que a bola estava saindo. Eu acho que às vezes é difícil, não sei se todos os torcedores têm essa percepção, porque a gente passa muito tempo da temporada fazendo lista. E como o cara a cara. Cara a cara.
Quem é melhor, esse? Nossa, gosto. Ou esse? Calçade é Esse fã ou disso. esse? Calçade adora. Teve 2 cestos, né, Calçade? Sentimos sua falta. Eu sou muito fã disso porque a atitude, os comportamentos não são julgados. E esse jogo hoje mostrou o que um comportamento certo é capaz de fazer contra um time que tecnicamente é superior. Dá um exemplo. Você pega o trio de meio de campo. Thiago Maia, Everton Ribeiro e Gerson. Do outro lado você tem o Gabriel Menino, Zé Rafael e o Veiga, que é um meia. O que o Veiga jogou com a bola e sem a bola... Impressionante. Principalmente sem. Sem a bola foi um negócio. Sem a bola, dentro do espaço e daquilo que se exige dele, ele foi melhor que o Zé Rafael. Sim. Que tem uma função Indiscutível. que tem uma função diferente. Então, o Veiga voltou, a temporada está voltando depois da contusão e ele está recuperando tudo. Mas isso é o trabalho do Abel. Cada um sabe o que precisa fazer, o que deve ser feito e como fazer para barrar um adversário que tecnicamente é superior. Porque não é fácil, quando o Flamengo está com a bola no pé, o que o Everton Ribeiro, por exemplo, trabalhou com a bola no pé, por dentro, só alimentando, você fala assim, pelo amor de Deus, o tempo todo. Então, isso exige que o Palmeiras, e que não foi perfeito. Um baita segundo tempo do Everton Ribeiro. O Palmeiras não foi perfeito nisso, tá? O Palmeiras já foi melhor, mas já fez. Ele não foi perfeito. Já o Flamengo, você tem que chegar no Gerson, que acabou de chegar, vocês têm que chegar nele, você tem que pegar o Everton Ribeiro e falar, se largar o Thiago Maia, ele não vai jogar, vai ser uma loucura a vida dele. Eu vi um Palmeiras no primeiro tempo, até nessa questão de compactação. Para mim, o que marcou muito o jogo foi, principalmente no segundo tempo, os times muito espaçados, muito espaço. E aí a gente fala do Rafael Veiga, porque ele recebia a bola no entre linhas, que a gente fala, que é entre a linha de defesa e a linha do meio de campo. Rafael Veiga tinha tempo de receber, girar e conduzir. E levar a bola. E quando não tinha bola, ele estava mordendo. Mas o Palmeiras, eu acho que enquanto o gás estava em dia, principalmente no começo do jogo do Palmeiras, uma pressão intensidade absurda, né? E para mim, aí entra a questão do Abel. Como ele pegou essa semana e conseguiu mobilizar. Coisa por coisa. Precisa de Primeiro ele pediu contratações, depois ele falou, não, a diretoria está trabalhando. Depois ele pegou a pichação e falou, Dá sorte. Tá dando tudo certo. Foi a mesma coisa. Ele foi tirando, ele foi esquivando aqui. E a capacidade que ele tem de explorar o melhor de cada jogador que ele tem. É bom reforçar a crise, não é no time. Talvez uma outra coisa, Renato, exatamente, então, você pensa sobre isso. No jogo do estadual, o treinador nem tem que tentar fazer isso, porque ele sabe que tem esse jogo eu vou além. E seria de desrespeito com o jogador dele, que fala um jogo grande, tratar o estadual como tratar esse time do Palmeiras, ele tá há 2 temporadas vivendo praticamente o que o time do Flamengo tá vivendo essa. Você já começa o ano na loucura, esticando a corda. E o Palmeiras está vivendo isso há muito tempo. Até animicamente, eu acho que o jogador do Palmeiras entrou nesse estadual esse ano, assim, graças a Deus, finalmente a gente pode ter uma preparação e crescendo o time. E foi um Palmeiras nas rodadas do Paulista que realmente você viu o time com uma intensidade mais baixa. Foi um dos poucos times que voltou depois das festas de final de ano. Até por isso, acho que falou, não, dá férias pros caras, né? Deixa os caras passar o final de ano, porque o Palmeiras vivia a mesma coisa que o Flamengo está vivendo agora. A cabeça de competição, né? E ele conseguiu, numa semana, com erros e defeitos, inclusive dele, que a gente vai falar depois da expulsão dele, de novo, para mim é o ponto que eu lamento por ele, porque eu gosto muito do Abel como treinador, mas ele conseguiu, numa semana, mobilizar uma semana que era quente no Palmeiras, o Palmeiras está ganhando tudo, e torcida pichando, pedindo jogador, e colocou um time de novo mentalmente muito forte, muito competitivo. Segundo tempo, acho que aí o próprio Palmeiras no segundo tempo já deu muito espaço, o jogo foi muito espaçado, a questão da emoção a gente tem que sempre pontuar, mas o jogo, assim, o que a gente viu no segundo tempo hoje, principalmente, isso não existe mais no futebol. Legal quem assistiu, tal. Hoje em dia, o espaço que a gente viu parecia um molequinho no futebol dos anos 90. Onde o jogador olha, o que eu vou fazer? Não. Futebol de alto nível hoje, você pega a bola e gente te jantando toda hora. E, inclusive, vai ser essa a situação daqui pra frente. Sim. Agora, é um jogo de início de temporada, a gente tem que sempre pontuar isso. Agora, foi bom você falar do Abel, porque o Pedro colou ali em mim na redação e falou, cara, a parte mental. É impressionante, né? 4 jogos, 4 vitórias do Abel sobre o Vitor Pereira. Sobre o Vitor Pereira, as 3 sobre o Corinthians no ano passado, um 2-1, depois 1-0, um 3-0 e 1-0, né? E agora, mais uma vitória em cima do Vitor Pereira.
E é uma coisa impressionante, né, Pedro? Porque você citou aí no começo, inclusive. O Palmeiras sai perdendo o jogo, né? Estava melhor no jogo, pressionando, forçando o erro. O Santos, inclusive, quase que entrega o ouro ali no momento em que o Endrick pressionou, o Rafael Veiga pressionando. E aí, de repente, ok, vai lá, empata o jogo, vira. Começa o segundo tempo, pá, 2-2. Agora o Flamengo vai. O Palmeiras controla, toma o empate, vai de novo. Essa coisa do mental do Palmeiras é impressionante. E isso com um time que, individualmente falando... 3 anos. 3 anos. É isso que E eu tô ele falando. jogando de novo. Os jogadores sabem o que tem que fazer. Mas individualmente tem uma falando questão- superior, mas essa parte é impressionante. E é bom no Flamengo você ver esses jogadores, os olhares entre eles, que daqui a pouco vai encaixar. A qualidade, a gente confia na qualidade. O Palmeiras já é um elenco com qualidade também, alguns jogadores, inferior do Flamengo. Acho que todo mundo é unânime. Mas o time do Palmeiras é um time de soldado, cara. Um time de... Você dá a missão, os caras cumprem. São jogadores muito competitivos. Você pega, por exemplo, a entrada de Breno Lopes, de Navarro. Se fossem jogadores com um pouco mais de refino técnico, o Palmeiras teve espaço para fazer mais. Sim, sim. Mas você vê esses caras sem bola, entrando 10 minutos. Todo jogador fica meio bravo, já, vou correr 10 minutos só. Os caras entram como se fossem os últimos 10 minutos da vida deles, fazem o trabalho sem bola, morde e faz... Então, é um Palmeiras que a capacidade, e é o que eu falo, 3 anos mantendo um nível competitivo desse tamanho, e nesse ano mais fraco, se não chegar reforços, eu acho que o elenco do Palmeiras perdeu qualidade, é de uma capacidade de envolvimento, de dia a dia, de não desgastar. Porque imagina 3 anos você enchendo o saco dos caras tá dando pesando. uma arredondada boa aí, né? Que são 2 anos e 3 meses, não chega nem a 3 meses. Terceira temporada, mas... E são 7 títulos já calçados. Mas ele melhorou o jogo de muita gente ali, né? Sim. O Abel. Então o jogador percebe que é melhor abraçar o chato e melhorar junto com ele do que ficar... Teve gente que não gostava não no começo. Mas entendeu, Mas entendeu. Isso o Palmeiras entendeu. Não sei se o Flamengo vai entender. O torcedor do Flamengo, ele precisa sacar o seguinte: contra 95% das equipes, tudo isso que a gente falou, você esquece, dá para ganhar. Dá para jogar assim e ganhar. Dá para jogar assim. Exato. E ganha. Exato. Então, seguinte, a chance de chegar às finais jogando um jogo assim, que um dá uma largada, o outro chega, é gigante. Mas aí vem o final. Aí vem o grande jogo. E no grande jogo, o Flamengo tem que ser mais decisivo para encarar uma equipe como essa. Porque do outro lado, podem chegar sempre equipes como essa, que é muito chata de ser enfrentada. Então, para ilustrar o que o Renato São Paulo falou, contra o Palmeiras nos também confrontos sempre encaixa. isso. O que o Renato falou é o seguinte: você pega no futebol, o básico é o seguinte: você tem a bola, teu time faz assim, abre. Quando você está sem a bola, teu time fecha. O Flamengo, com a bola, abre. Não muito pelas laterais. Sem a bola, abre. Ele continua. É isso. E o Flamengo hoje, em vários momentos, você olhava, a gente ficava um cutucando o outro. Você via a linha de 4 formada, e aí a segunda turma da volta estava ali na frente, tinha um espaço. Um time com esse espaço. E voltava incompleto ainda. Incompleto. Não pode, porque ele vai ganhar dos 95%, mas ele pode ter problemas. Aí vamos voltar ao ano passado. Como foram as finais? O que tirou o Dorival do Flamengo foram as 2 finais. Foi contra equipes tecnicamente inferiores, que era o Corinthians do Vitor Pereira, que encarou no Maracanã, foi para os pênaltis, e o Atlético Paranaense, que encarou. É que a expulsão do Pedro Henrique mudou tudo. Condicionou ali. Porque até a expulsão era uma marcação individual. Você falou assim... Não, o Atlético estava melhor. Estava melhor? Estava melhor. Quando é o Flamengo, como é que ele vai conseguir se livrar Contra o disso? São Paulo, E a na expulsão final da Copa do mudou. Brasil, coletivamente ele foi pior também. Exato. Então o jogo, a emoção tal, e pensar ao longo da temporada. A análise mais fria, ela pensa a temporada toda, de um time que cobra apenas por títulos. Ele não cobra para chegar na final, o Flamengo. Então, o Flamengo ele é montado para chegar no título. Mas futebol, sempre digo aqui, tem um negócio muito chato, chama adversário. Aparece na tua frente, time chato de enfrentar. E o Palmeiras é chatíssimo de enfrentar. E o professor Calçade está dizendo que assim, essa questão de você ter um jogo coletivo mais forte, por mais que você possa ganhar 95% dos jogos sem isso, porque o time individualmente é muito forte, serve para você, muito óbvio, aumentar sua chance de ganhar e diminuir sua chance de perder. Em qualquer jogo. Quando chegam os grandes jogos, os adversários mais difíceis, momentos mais tensos, você aumenta a chance. O Flamengo pode ganhar todos os campeonatos jogando assim? Pode ganhar todos os campeonatos jogando assim. Pode com essa formação,
Vai dar menos espaços, mesmo durante a temporada, com esses jogadores, mas eu acho difícil que feche os espaços como o futebol de hoje exige, com esses jogadores todos em campo. Então é questão de dosar. Vai pegar um time mais fraco? Compensa tê-los em campo. Sim. Não vai pegar? De repente passa da semifinal do Mundial e chega à final contra o Real Madrid? O que o técnico faz? Porque eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que o Flamengo vai lá hoje e ganha o jogo. Porque tecnicamente ele vai encontrar um time que isso. é do tamanho dele, Sim. que é gigante, e tem ações coletivas para ganhar a Liga dos Campeões. E o técnico pode mexer? Para jogar vai mexer em quem? Para jogar jogos difíceis, você não pode apenas Porque é muito difícil, largar o adversário Calçade. dentro de campo. A situação Você tem do o- Vitor é muito difícil. É porque você tem o Gabigol, que é um jogador muito grande no Flamengo, o cara que resolve campeonatos, é indiscutível, talvez o segundo maior jogador da história do clube. Se não é Gols o em melhor. todas as Supercopas. Ele Todos, marcou de nas novo. duas e finais de acho que Libertadores. três finais de Libertadores Então, meteu gol. E não necessariamente, às vezes, jogando bem, né? Que às vezes ele Sim. não tá bem no jogo. Ele decide. Dá um Mas espaço, não ele dá vai pra lá e mexer. faz, É isso. Aí você tem o Rascaeta, o melhor construtor, criação, Esse não vai recompor muito, esse não tem que mexer, até pela Mal característica. hoje, mal hoje. Aí você tem o Pedro, faz um gol como esse. Absurdo o gol do Pedro. É bom Golaço. lembrar, né? Nível de Golaço. confiança. O lado nível de quem confiança. perdeu também tem coisas importantes para ver. Esse gol do Pedro foi uma coisa absurda. Golaço. Esse é o tamanho da vitória do Palmeiras, inclusive. Exatamente, isso valoriza o título do Eu Palmeiras. não vou nem entrar no Gerson, porque o Gerson ainda pode jogar no meio, você fecha ali um com quatro Mas hoje não jogadores de foi meio bem. campo, tal, perfeito. Mas eu vou Como entrar você em um- mexe nesses caras? mas eu vou entrar numa peça que saiu. João Gomes. João Gomes. João. Pra mim, jogos a ocupação assim. que não tem. Jogos hoje, com todo respeito, o coitado do Thiago Maia hoje ele teve que se desdobrar. Vidal não faz isso? Ele você acha? correndo. Não, o Vidal. A questão do até João como Gomes, ele vem assim, entrando. se você me perguntar se acha o João Gomes melhor que o Gerson, eu não sou louco de falar que o João Gomes é melhor que o Gerson. É encaixe de time. Tecnicamente, o Gerson é um absurdo. Um jogador acima da média. Só que a capacidade do João Gomes de equilibrar esse meio junto com o Thiago Maia, que o João Gomes era um jogador que ele subia para pressionar. Por que todos os treinadores gostam? jogou muito a temporada Porque passada. ele sobe para pressionar e ele Volta tem caixa. pressionando. E ele tem caixa para. O Gerson, em vários momentos, sobe para pressionar e volta. Trotando. Entendeu? O João Gomes não. A capacidade física dele de ir e voltar é o que dava equilíbrio. E equilíbrio num sistema que era muito mais perigoso que esse de hoje. Sim. Hoje o Flamengo defende, pra mim, corretamente com 2 linhas de 4. Sim. Com o losango, você liberava 3 jogadores e o João Gomes pelo lado esquerdo ficava que nem um Você louco indo e entregava o espaço pelo Porque lado. defensivamente Exatamente. ele tinha Felipe Luiz e João Gomes. Então era um lado esquerdo que pautava todo o sistema defensivo, porque o Felipe Luiz, naquela leitura que ele fazia, se juntava aos volantes, ali ao Thiago Maia, João Gomes subia, quando voltava tinha Felipe, João Gomes, Thiago, então é um time mais sustentado. Hoje é um time mais aberto. Então, assim, o futebol, ele não é só questão técnica, ele é o Cobertor jogo. curto. O jogo, ele reúne tudo isso. Né? Porque senão a gente ficaria aqui, no cara a cara, a gente resolveria Rapidinho, não tinha mais nada, pronto. todos os problemas. É Né? isso. Vou dar um exemplo. Você pegar a Argentina campeã do mundo. A gente falou a beça aqui. A Argentina estava repleta. Tirar o Messi, o Sim. Messi é um negócio. É uma outra conversa, estratosférico. né? Mas Aí ferra. tirando o Messi, você pega todos eles, McAllister, todos os caras. Di Maria fez uma bela Copa, mas era um timaço, tecnicamente? Não. Mas era uma equipe que se doou até a última gota. Soldadinho. E soldadinho. E ganhou a Copa do Mundo assim, contra uma França que era uma potência técnica. Sim. Então, Tanto é que o foi o jogo que futebol também se faz assim, com esses elementos. E um time que já tem a técnica, se ele tiver a doação, a competição, é maravilhoso. Aí você está no melhor dos mundos. É possível convencer alguns jogadores? Fica a interrogação para o Vitor Pereira. Mas os jogadores conseguem fazer se forem convencidos? É uma questão de característica Eu acho também. que a situação do Gerson Convencer e fazer. especificamente vai além do Também. convencimento. Professor, eu estou convencido, mas eu não consigo fazer. Ou se eu fizer, eu perco o que eu tenho de melhor, que é com a bola chegar na frente. E também para não É parecer... cobertor curto, você e tira também aqui, pra não parecer põe ali. que parece que, às vezes, quem quer pegar, interpretar da forma que quiser, não é que deu tudo errado, não cabe o Gerson nesse time. Não é o É caso. que é um dilema. E está posto o dilema para a temporada, porque o Flamengo vai ter grandes jogos na temporada. O compromisso do Flamengo é com grandes jogos. Ele tem semifinal de Mundial e um possível duelo com o Real Madrid. Ele tem uma Recopa que é óbvio, você não ganha a Supercopa, você vai querer beliscar mais alguma coisa ali na frente. Você não pode passar
3 competições, porque 3 finais em um mês e meio, não beliscar nada. Essa era Muito pau a pau, o difícil. Real Madrid é favorito, Sim. Você vai pode ter perder. Libertadores, você vai ter Copa do Brasil. O Flamengo vai vai chegar sempre em grandes jogos. E o dilema está posto para esse grande jogo. Porque entra muito do que o Calçade falou. Eu acho que não é só o convencimento, é a característica. Porque quando... Eu tentei ficar observando isso com o Thiago e com o Gerson, para entender o jogo hoje, acho que passava pelo meio de campo. Como o Palmeiras ocupou, como o Flamengo ficou desconfortável. O Gerson... Falta característica, não é só... Eu acho que vai além. O João entrega assim, essa intensidade de morder, voltar mordendo. O Gerson ele pode querer morder. O jogo, a qualidade do Gerson, ele não estava indo pro... E aí, o que você vai priorizar? Ele estava indo pro Real, você vai, junto com o Hendrick. Vai jogar o gás para cá, ou ele vai ter o gás quando ele tiver a bola no pé para distribuir, para achar alguém, para acionar? Então, acho que vai ser um dilema. E eu acho que isso está posto já, inclusive, para o Mundial. Sim. Eu acho que isso já está posto para o Mundial. Principalmente esse dilema está posto. É o que a gente falou, esse time na temporada inteira é 90%. Essa derrota vai ser questionada até o Mundial. Vai ser levada para a semifinal. Esse time na temporada ele vai ganhar jogos naturalmente. E a semifinal, Agora, a semifinal talvez nem vai oferecer de ambiente, de um time que não tem mais realmente clichê, mas não tem mais bobo, vem algo bem organizado do outro lado, vem um ambiente de torcida. Mas eu acho que vai ser levantada essa bola muito pela qualidade, pelo que o Calçade falou, assim, o gigantismo que tem uma possível final. Cobra, e o torcedor também tem que cobrar, porque pela folha de pagamento do Flamengo, que é maior, você pode fazer escolhas que os outros não podem fazer. Os outros não podem contratar os jogadores que você contrata. Eu acho que você tem que fazer a escolha. Então Ninguém você tem vai que fazer ser as escolhas e dar ao treinador. Claro, o treinador chegou com este elenco, mas ele já tinha identificado tecnicamente um elenco superior. Mas vamos ver como a questão de reforços ela vai ser tratada diretoria-treinador, porque ele tem o direito de fazer alguns pedidos para jogar da forma que ele acredita. O Braz, hoje, antes do jogo, deu uma entrevista e falou que o João Gomes foi vendido, já vão procurar reposição. E a gente fala do banco do Flamengo, mas você pega o Vidal não entrega dentro de campo aquilo que ele significa na folha do Flamengo. O Cebolinha, hoje, o Everton, não entrega dentro de campo aquilo que o Flamengo, toda a mobilização do Flamengo para contratá-lo. Então são questões à parte. Vai ganhar 95% dos jogos com o time que tem e com esses caras saindo do banco até resolvendo. O que a gente está falando são desses jogos que decidem, porque é uma folha para estar nas decisões. Não vai chegar em todas as decisões. Mas olha o caso do João Gomes. Hoje o time do Flamengo, já era 5 do Dorival, o que ele é? Uma grande reunião pelo centro do campo. Everton por dentro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Gerson. Tá bom. Como é que ele supria isso do lado direito? Às vezes passava o Rodinei, que parecia um foguete. E do lado esquerdo? O João Gomes fazia essa abertura, o João Gomes tinha essa leitura, ele abria para não fazer com que o Felipe Luiz fosse, e depois o retorno ia ser pesado. Sim. O Felipe Luiz, então, ocupava o espaço do João no meio de campo, o João fazia o vai e vem para a lateral, para o centro, na leitura. Todos os lugares. Até porque o Felipe é extremamente inteligente. Exatamente. Extremamente Aí hoje, você põe o Felipe na equipe. Eu acho que o Felipe ainda é um jogador super importante. Também acho. E o lado esquerdo? Quem é que vai? Quando quem vai na direita e quem vai na esquerda. Você vai fazer o Arrascaeta ali, quem vai abrir o campo? Ele vai render o mesmo, deixando o Everton um pouquinho mais por dentro, e talvez o Arrascaeta... E você deixar o Arrascaeta espetado, você tira o que você tem de melhor dele, que é o passe final, que é a entrada na área. Equilibrar isso, esse jogo mostrou. É um cobertor curto. Grande. Você põe aqui, perde aqui, tira ali, e o desafio é esse. Porque assim, futebol... Todo mundo gostaria de colocar todos os melhores. Mas futebol é casamento de característica. Eu acho que aonde um te entrega muito e não te entrega, você tem que compensar. Aonde a gente está falando do Felipe Luiz, ele joga por trás. Hoje, pensando no modelo do Flamengo, faz mais sentido ter o Ayrton. Porque o Ayrton, o Arrascaeta naturalmente vai sair do lado e vai flutuar, e você tem um corredor. Agora você vai pôr o Felipe Luiz para chegar na linha de fundo 3 vezes, você vai matar o homem. Não é para pôr. A gente falava isso durante a semana no F90 e preocupa para a segunda temporada do Arrascaeta, mas eu acho que não tem problema ele partir dali. Não, sim, só acho que hoje não teve aquela troca insana que você confunde a marcação. O Flamengo não conseguiu confundir nada do Palmeiras. Mas você imagina... Porque o Everton não troca, o Arrascaeta não sai de fora para dentro, o Gabriel se mexeu bem, o Gabriel se mexe bem. O Pedro não se mexe tanto, ele vai se mexer no final do jogo meio que numa bagunça. Ele e Gabriel ali no segundo tempo ainda movimentando. Agora, o Arrascaeta estático ali, porque o Ayrton não passa muito no início do jogo. Tem dificuldade, o jogo do Flamengo não flui. E aí o Arrascaeta abre, ele fica sozinho ali, ele fica isolado, a bola não chega. O Arrascaeta, a sensação que dá hoje é que ele não participa do jogo. Não é que ele só estava mal com bola, achei o gramado um pouco alto também, dificulta ali.
Errou o passe, errou tecnicamente, mas ele não participa. Ele está meio que preso. E aí, preso, eu tô com você. Ele perde o que ele tem. Mobilidade, chegada, finalização, achar um passe. O movimento que o Everton tem isso no segundo tempo. O Everton no segundo tempo tem isso. Aí, beleza. Sim. Ficar espetado, não. Espetado, você deixa um jogador que tem essa característica de corredor. Para começar, você não deixa um jogador de pé trocado espetado. Você põe um jogador de beirada e agudo. É o Ayrton Lucas, é o Rodinei, é o próprio Mateuzinho tem essa característica. Aliás, outra coisa, né? O Mateuzinho entrou bem de novo. Bem de novo. Eu fico imaginando como um treinador de escola portuguesa. O que eu vi de melhor do Flamengo foi ele com um Cebolinha abrindo o campo esse ano. E é o Vitor Pereira não usar a largura do campo. Porque a gente está falando de algo que não, do lado direito hoje já não é tão evidente. E do lado esquerdo, nós estamos discutindo aqui que ela pode sumir, dependendo da escalação. Você falou isso... Então, sem isso, é uma escola, porque é o seguinte, claro, se você tem jogadores tão bons para se associar, mas o jogo, quais os caminhos que você pode ter? Você pode jogar entre linhas, você pode jogar pelos lados, você pode jogar nas costas. Você matou o lado, está todo mundo concentrado por dentro. A bola não está entrando entre linhas. E assim, claro, o Flamengo, só para o Flamengo foi gigante nessas construções por dentro. Nossa! Tanto que a bola para o Gabigol, o que o Everton... O Everton Ribeiro para o Gabigol ali. Mas não pode ser, é preciso ter mais. A minha dúvida é a seguinte, ouvindo você falar assim, porque pensando nos técnicos, o Abel saiu mais fortalecido ainda, se é que era possível, depois desse jogo. Esse é um ponto importante. É mais um jogo que sexta-feira a gente fala que o Flamengo tem um leve favoritismo, o Abel vai lá e... Mais uma vez. Coletivamente, de novo. A minha dúvida é a seguinte, não é um lance isolado. será que esse resultado, esses espaços que o time deu sem a bola, aumentam o aval do Vitor Pereira para mexer na equipe? Naquilo que é mais complexo de mexer, que... Para não desgastar politicamente? Para não desgastar politicamente o elenco e com a torcida, mas principalmente o elenco. Eu, de cabeça, eu lembro de 3 lances que o Flamengo dá uma subidinha para pressionar a bola, sai da pressão, o campo abre. Convida o Palmeiras a acelerar. Porque tudo que a gente tá falando é E eu tô falando 3 que eu tô lembrando de cabeça agora, que eu já separei para fazer 20%. E não no final do jogo, né? Não no final. Tudo que nós estamos falando, o Vitor Pereira sabe. Mas que não dá para ser essa coisa muito lúdica. Nossa, mas se tirar ele, vai carregar um peso. Vai acontecer. O ônus do alto rendimento é esse. É que interfere no mas jogo é o cara também. Mas é o cara também. Dentro, né? Mas é o cara também que às vezes um tapa ali, um jogo que ele não tá bem, um tapa, ele faz um gol. Um Gerson numa semifinal de Mundial também. Aí você já. A gente tá falando do Gerson. Aí você já tá falando. Ih, rapaz, será que eu saco? E a confiança? É o ônus. E ele tem que lidar com isso. O alto rendimento. A gente está falando da primeira prateleira da América do Sul, do alto rendimento, o time mais caro, o time que possivelmente pode bater de frente com o Real Madrid numa final de Mundial. O que eu acho ele tem elemento, ele é muito inteligente quando ele acaba pisando muito forte na chegada ao Corinthians, então na chegada ao Flamengo ele já diz que ele vai chegar pisando devagar, aquela brincadeira de não pintar a parede da casa toda, só que ele agora tem um elemento, ele tem o campo para virar e falar, não é uma implicância, não é uma desestabilidade. Pega o videozinho política. E mostra aqui, eu vou precisar mexer aqui por conta disso, pra gente encaixar aqui. E aí você vai convencer na palavra. O cara vai virar e falar. Ele não vai bater de frente com o óbvio. Bom você falar isso, que eu quero puxar um pouquinho para o Abel também. A gente está falando bastante do Flamengo, que evidentemente tem um Mundial pela frente, tem mais acertos aí para fazer, coisas para Palmeiras agora dá uma baixada de novo. Dá uma segurada aí, atenção, torcedor, segura um pouquinho aí, ganhou, calma lá. E a gente tem uma tela do Abel aí, daqui a pouco a gente vai ouvir os treinadores, né? Porque é o seguinte, treinadores com mais títulos na história do Palmeiras. Eu lembro aqui, são 2 anos e 3 meses, hein? 2 anos e 3 meses. Já. Com 7... É porque... Faz tanto, parece que faz tanto tempo que ele... Novembro de 2020. Novembro de 2020. 5 de novembro de 2020. É isso. Então você tem o Brandão com 10, o Luxemburgo com 8, mais um título, o Abel já cola no Luxemburgo. Se você dividir por tempo trabalhado... Tempo trabalhado, acho que ele está na frente de todos. Ele tá ele está na frente de todos. Porque muitos ali tem 2, 3 passagens, né? E com um detalhe, né? O tamanho dos títulos, né? Você tem 2 Libertadores ali, você tem uma Copa do Brasil, você tem um Campeonato Brasileiro, mais da metade é coisa pesadíssima. Aí você tem um Campeonato Paulista, né? E aí você tem agora uma Supercopa. E tem uma Recopa também, né? Se não me engano, tem uma Recopa ali também. Então são 7 títulos do Abel Ferreira. O quanto o trabalho do Abel Ferreira está à frente... Aí eu estou falando de todo mundo. De todo mundo. De Flamengo, de Corinthians, de Internacional, de Grêmio, de tudo. Qual é o treinador no Brasil que está mais inserido na cultura do seu... Porque também não é só o treinador.
Isso. Tem o clube e o treinador. O treinador pode tentar se inserir na cultura de um clube e o clube não favorecer isso. E você encontra hoje um clube que favorece. Então você tem o Palmeiras e o Abel. E quando o Abel fala, ele fala impressionante, cara. Ele fala por mais que ele cobre em alguns momentos, mas a fala dele é de quem pertence, em alguns momentos, à direção do Palmeiras. Sim. Quer dizer, ele está perfeitamente integrado às questões do dia a dia e coisas que ele ouve da diretoria que ele não traz para fora. Mas de valores. Você acha que quando tem uma proposta no Danilo, você acha que isso não passa por ele? Claro. Abel, temos uma proposta X no Danilo, ele vai olhar para o jogador, vai olhar para o Gabriel Menino, vai olhar dele. Vai falar assim, esse talvez seja o máximo, é hora de vender, eu consigo repor, você traz alguém que eu pedir, eu trago, tá bom, aproveita e vende. O treinador sabe isso. Uma coisa é você falar, não quero que venda ninguém, a outra é o trabalho que ele faz, que agora ele mudou um pouco o discurso, que ele fala, eu preciso de jogadores prontos. Claro, senão vou pegar a turma da base. É outro momento. E é outro momento. É outro momento. Né? Ele conseguiu fazer as duas coisas. Ele trouxe... O Danilo passou na frente do Patrick de Paula, na frente do Gabriel Menino, que chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, e foi vendido. E ele melhorou uma série de jogadores. De repente, o Gabriel Menino está passando na frente de alguém que seria contratado agora. Eu diria que arrumando espaço. É o cara inserido... Tá conseguindo de novo espaço. Ninguém se aproxima... Geralmente o treinador no futebol brasileiro, o que ele tem? Ele tem um medo terrível da segunda-feira. Sim. E o Abel não tem medo da segunda-feira. E a questão do para ele é um dia normal. O Palmeiras, o Palmeiras, aquela tela ali é o lastro que ele tem. Tem assim, tamanho para tal. O Abel tem muito mérito. Para mim é o melhor trabalho que tem no Brasil já há muito tempo. Mas o que a direção do Palmeiras e o processo que o Palmeiras tem de futebol hoje interno facilita o trabalho dele. Acho que o Abel em outros clubes, ele seria tão vitorioso? Pô, ele tem qualidade, seria. Mas eu não sei se ele seria tanto. Porque o Palmeiras, claro, que erra no mercado, vem um Merentiel da vida aí, vem o outro. O Palmeiras não é só flores e tá tudo certo. Mas eu pego o Palmeiras desde Paulo Nobre, a gente esquece às vezes de Paulo Nobre lá atrás. Colocou do dele, depois pegou direito, deu tudo certo. Você pega o Palmeiras na base hoje. E eu concordo plenamente, se for para trazer um jogador que você tem dúvida, sobe o Giovani, sobe o Fabinho, dá a chance pro Gabriel Menino. Ainda mais no estadual. Um Palmeiras que... eu tinha amigos palmeirenses que falavam, o último jogador que tinha saído da nossa base é o Wagner Love. Foi mesmo. Que também chegou já mais velho no Palmeiras. O que tem no CT do Palmeiras hoje, como o processo de dia a dia, como todas as áreas são de forma sistêmica, integradas, como você tem coisa de última geração. E não é só física, eu não estou falando só do melhor aparelho, eu estou falando das melhores pessoas tocando. Então, a gente fala muito do Abel e às vezes a gente esquece que por trás tem uma estrutura que tem funcionado, com erros e defeitos, como qualquer outra. Mas é uma estrutura que ele ajuda a funcionar muito bem também. E eu tenho certeza que o Palmeiras hoje, se ele perde o Abel e escolhe... Você já tem... É uma empresa que ela já está tocando, ela já está conseguindo ser autossuficiente. As escolhas do mercado do Palmeiras, por mais que eu acho que agora tem que buscar alguém de peso, alguém pronto, eu acho que a visão de mercado do Palmeiras é corretíssima. Você não faz loucura, você não traz jogador que já não está mais afim. Porque às vezes o risco de você trazer um medalhão, será que esse cara tá com fome? Será que esse cara tá afim de vencer aqui? Você não vai ver em todo lugar. Você não vai ver um jogador como o Vidal no Palmeiras. Por quê? Porque tem que ser um jogador chamado, que a gente chama de pronto, não pode ser um jogador que já passou do ponto. De 30 anos, o Palmeiras dificilmente vai contratar alguém. 32, pra 33. Para jogar. Ele quer aquele jogador ainda que tem pode rodar muito tempo. Não é só a preocupação em fazer negócio. Não é isso. Mas eu não quero, pela intensidade do time, alguém que entre no jogo e eu já entre pensando, eu, treinador, vou ter que tirar os 15 do segundo tempo. E essa questão da intensidade, só para finalizar, você pega a espinha dorsal do Palmeiras hoje, por que o Palmeiras tem um elenco menor, mais enxuto, e o Abel fala? Ele gosta de trabalhar. Você pega a espinha dorsal do Palmeiras hoje, tem jogadores de 31, 32, mas tem muito jogador de 26, 27, 28 anos. Ápice físico. É quando o jogador está na sua maturação completa, resistência, o Palmeiras tem menos lesão. Experiência. E tudo isso foi construído lá. O Palmeiras já foi a megalomania já de trazer, tu lembra o Alexandre Matos? Contratava todo mundo e entendeu que aquele momento era do quê?
Vamos ter um time. Isso, Vamos ter um time. Agora o Palmeiras não. Agora o Palmeiras tem jogadores que ele pegou lá com 24, 25, estão com 28, que estão no seu ápice, que vão pressionar, que vão jogar um futebol numa intensidade alta. Outra coisa, o Palmeiras não pode concorrer com o Flamengo no mercado pelos melhores os jogadores mais técnicos. E o Flamengo faz a política que ele precisa fazer para disputar com o time que tem mais dinheiro para trazer os jogadores com mais potencial. Ele tem que ter, no Palmeiras tem que ter o melhor trabalho. E isso, o Palmeiras era ridicularizado por adversários porque não ganhava copinha. Já tem duas. O dia que o Palmeiras falou, parei de brincar na base, a base não vai ser só mais um local para diretores brincarem, como alguns clubes fazem, alguns co-irmãos brincar até, entre aspas, né? Sim, Corinthians. Né, como assim, a base é loteada, né? O Palmeiras deixou de lotear e passou a trabalhar tecnicamente. Começou a produzir jogador, produzir jogador para o time, a ponto de alguns nem virem para fazer pré-temporada, para poder jogar, para ganhar a copinha, porque sabe que a base também, a gente sempre falou, a base não precisa ganhar. Cara, você também não forma jogador só perdendo, você forma jogador ganhando. Então também precisa, você não pode focar só na vitória a qualquer custo, porque aí você põe 10 volantes, isso não é tarefa da base. Mas você também não pode ter uma base perdedora. O cara chega em cima e não ganhou nada, nunca na vida. Então, é preciso saber fazer. E o Palmeiras falou, este grupo vai jogar a copinha, porque é preciso ganhar títulos. Foi lá e ganhou. Incrível, né? E agora o Abel poderá até ter alguns jogadores. Então, o Palmeiras, ele avançou em direção a um profissionalismo que, por exemplo, em São Paulo ninguém tem. Sim. Você não tem. Você não vê no Santos, você não vê no São Paulo, você não vê no Corinthians. Mas eu acho que uma coisa, eu concordo com tudo isso. A gente debate muito isso, a gente comunga dessas ideias. Mas eu acho que tem uma situação. Uma taça como hoje ajuda. A temperatura, infelizmente, o Palmeiras não está imune à pressão interna, à pressão de organizada, a muro pichado. O Abel tem algo que é muito importante e é mérito dele, que é aquela Libertadores logo com menos de 3 meses. Aquilo ali ajuda a respirar, aquilo ali te dá um lastro. Sim. Quando a gente fala do tamanho que ele tem para sentar na cadeira... Você lembra quanto tempo o Palmeiras não ganhava uma Libertadores? Exato. Ele chega pro lado ganhando. Já era grande a Libertadores. Você joga mal no domingo e tem coisas para ajustar e você ganhou, é muito mais fácil. Você tira hoje, se eu estou esquecendo alguém, o Renato talvez no Grêmio, mas você tira Abel e Ceni, nenhum treinador tem o lastro para falar o que ele fala, para cobrar o que ele cobra da forma como ele cobra. O Ceni por outros motivos, o Abel pelos motivos dele. Então acho que sim, o resultado caminha para respaldar, para endossar, para deixar aquela coisa ali blindada. Funciona? Tem os melhores profissionais, tem os melhores processos, fez o que fez na base, Renatinho já detalhou, na última década principalmente, tudo isso e caminha com o resultado. O resultado também começou a ajudar, infelizmente, porque eu acho que o Palmeiras não está imune, não vive numa bolha. Não, no Palmeiras há uma compreensão geral de que se o resultado não vier, o processo está sendo tocado. Infelizmente não. E o Abel apresentou. Ele tem o resultado, além do trabalho e além de todo o suporte que o Palmeiras dá hoje. Ainda é um time brasileiro, claro, no sistema de conselho deliberativo, que sempre tem gente com a visão de futebol dos um carnaval no meio, né? Um carnaval no meio. Briga, mas tem tudo. Agora a uniformizada está contra, porque o dinheiro do carnaval desapareceu, não tem mais. Então, assim, é ainda um time brasileiro que vive nesse ambiente. Mas com o resultado consegue tocar o processo. Mas os resultados são tapa na cara, tem de quem está lá dentro. E daqueles que, se tiver alguém querendo trabalhar contra, porque esse time de futebol brasileiro você tem adversários internos também, né? Quem não é daquele grupo torce contra. E tá difícil torcer contra. Agora, eu estava até falando essa semana, tem uma coisa do Abel, trabalho, títulos, o envolvimento, trabalhar ali junto com aquilo que o Palmeiras acredita que é o mais certo para o clube, e ele está inserido nisso e tal. Porque tem treinador que, né, tá toda hora batendo na porta, eu quero um reforço, eu quero um lateral, agora eu quero um meio campo, agora... eu vou citar nome, Sampaoli. Não, esse daí é o campeão mundial disso aí, velho. Sampaoli, por exemplo, grandes trabalhos e tal, mas é o seguinte, perdeu um jogo, de manhã tá lá, preciso de um meio campo, preciso de um volante, preciso de um zagueiro. E vai inflando. A porta do Sevilha ele já quebrou. Já quebrou a porta do Sevilha, do Atlético Mineiro, do Santos. É assim.
É assim. Não, tem Agora, um sentimento aqui. A gente, O Abel Tem emoção aqui. Ninguém é filho de chocadeira. Ninguém é filho de chocadeira. O Lopes fez ali no... E erra, hein? E erra, hein? E erra. E erra. Erra também, né? Levou gás pro Sevilla. Passa um pano, deve ter resultado, mas erra pra caramba Tá também. falando dos caras mais difíceis de lidar no dia a dia. Nossa senhora. Você é maluco. Agora o Abel... Imagina se eu contar pra ele que não tá vencendo de novo. O Abel, nossa vamos voltar senhora, pro assunto o aqui. Abel não é nenhum santinho, não é nenhum anjinho, tem as cobranças dele, faz coisas públicas, inclusive, manda recadinho, a gente sabe como funciona. Mas ele é um cara, a gente estava falando essa semana, ele te mostrou ali Luxemburgo, Filipão, etc, né? E o Palmeiras, você falar do Filipão pro palmeirense, não tá nem aí, que tomou 7-1 na seleção, que não sei o quê, que isso, que aquilo, aquilo outro. Com razão. Com razão. Porque o que interessa é o clube. E a história dele no clube é incrível, maravilhosa. E o torcedor do Palmeiras não fale mal do Filipão. Não fale mal do Filipão de jeito nenhum e tal. Criou isso. E o Abel, em pouco tempo, ele conseguiu criar isso também. Posso falar uma coisa, William, sobre essa lista Pode de falar, técnicos? pode falar. Se o Dimas puder colocar de novo a lista Coloca de lá, técnicos por do favor, Palmeiras. Dimas. Tem Oswaldo Brandão com muitos técnicos, e é o técnico histórico, ganhou títulos pela academia. Mas o Oswaldo Brandão, que tem que ser reverenciado no Palmeiras, ele também ganhou o título pelo São Paulo, ele também ganhou o título pelo Corinthians, o título 77, porque é o título épico do Corinthians. Ou seja, claro. é um gigante da história do futebol brasileiro. Luxemburgo tirou da fila. Mas é um cara com história também em outros clubes, história marcante. Campeão brasileiro, campeão estadual 77 do Corinthians. O Luxemburgo vai entrar nessa lista aí sua também. O Luxemburgo O Luxemburgo é muito mais a cara do Palmeiras do que de qualquer outro time quando for falar de história do Luxemburgo. Sem dúvida. Mas ele também tem. O Abel. Corinthians, Santos, Cruzeiro. O Filipão eu acho que é do tamanho do Abel, tá? Sim. E tem no É isso. Grêmio só aí. Tem, mas eu acho que tem o Grêmio. não impacta. É gigante no Grêmio e é gigante no Palmeiras e eu acho que uma coisa... por algum motivo que a mim, não me pergunto por quê, é a minha impressão. E veio podem o primeiro discordar. título da Não impacta e veio Libertadores. o primeiro título da Libertadores. Inclusive, muito criticado na época pela turma do amendoim, porque não jogava o futebol da academia, porque queria que jogasse futebol da academia. O Abel aqui no Brasil, Exclusivo. é só Palmeiras. É isso. O Abel é uma marca exclusiva do Palmeiras. E isso... E se um dia ele sair do Palmeiras, ele não precisa ficar no Pesa Brasil. demais. Preço, E ele não precisa ficar no Brasil. É isso. Ele, o dia que ele não tá rolando, ou deu, ele não precisa ir pro Ventura Corinthians. Cambon não é do meu tempo, então eu tô... E Aliás, eu o acho Abel que isso, Ferreira eu tá acho que falando, isso é hein? legal dos treinadores. Depois a gente Abel fala. Ferreira tá falando.